Nós, brasileiros, somos apaixonados por automóveis e geralmente nos consideramos ótimos motoristas. Mas não é bem o que mostram as estatísticas de mortes e acidentes no trânsito. Atualmente, bom motorista é aquele que dirige defensivamente. Mas o que é isso? Dirigir defensivamente é evitar acidentes ou diminuir as consequências de um acidente inevitável, apesar dos erros, da irresponsabilidade de outros motoristas e pedestres e das condições adversas. Mesmo que você já seja um motorista experiente, vale a pena prestar atenção nestes conceitos simples e eficientes, porque quem domina os conceitos de direção defensiva raramente se envolve em acidentes. O primeiro elemento da direção defensiva é o conhecimento. Em primeiro lugar, é necessário conhecer as normas do Código de Trânsito Brasileiro. Ele está muito mais rigoroso e foi criado para aumentar a segurança de todas as pessoas envolvidas com o trânsito. Está mais do que provado: quem não conhece as regras comete mais infrações e causa mais acidentes. Conheça bem o veículo que você dirige. As funções e localização dos comandos, que não são iguais em todos os veículos. Leia atentamente o manual do proprietário. Ele contém informações valiosas, que frequentemente são negligenciadas. E tome muito cuidado enquanto não estiver familiarizado com o comportamento do veículo. É você quem deve conservar e manter seu veículo em perfeito estado. Portanto, acidentes ocasionados por falha mecânica também são de sua responsabilidade. Existe um desgaste natural dos componentes que deve ser corrigido periodicamente. Os itens que interferem diretamente na segurança são faróis e lanternas, limpador de para-brisa, buzina, direção, freios, suspensão e pneus. Alguns itens de desgaste e consumo devem ser verificados independente das revisões. Pressão incorreta dos pneus, principalmente pneus vazios demais e suspensão desalinhada, causam desgaste prematuro e alteram a estabilidade, podendo provocar acidentes. Além dos pneus, é sempre bom checar os demais equipamentos obrigatórios e a validade dos documentos. O banco de trás é o lugar mais seguro do automóvel. Exija que todos usem cinto de segurança. Não exceda o número de passageiros ou a capacidade de carga. É perigoso e ilegal. Posicione-se corretamente para ter fácil acesso aos comandos e instrumentos e ter boa visibilidade externa. Mãos corretamente posicionadas ao volante podem melhorar o tempo de reação. Ao dar a ignição, não o faça distraidamente. Nessa hora, o painel de instrumentos e luzes indicativas fornecem muitas informações importantes. Sempre que possível, prefira viajar durante o dia. À noite, as chances de previsão correta diminuem. Por exemplo, fica difícil ver um buraco na pista se você estiver cruzando com outro veículo. A velocidade deve ser inferior àquela praticada de dia, para compensar a menor visibilidade. Utilize corretamente as luzes. Em vias iluminadas, trafegue sempre com luz baixa. Utilize luz alta somente em vias não iluminadas e com pista livre à sua frente. Lembre-se, pisca-alerta só para sinalizar veículo parado.
Para evitar ofuscamento e as consequências de uma cegueira momentânea, ao cruzar com um veículo que esteja trafegando com luz alta, não olhe diretamente para os faróis. Solicite luz baixa e diminua a velocidade. Os locais e horários mais sujeitos à neblina devem ser evitados com um planejamento correto. Os acidentes ocasionados por neblina geralmente são gravíssimos e envolvem vários veículos. Sob neblina, ligue os faróis baixos, mesmo de dia. Jamais use luz alta, ela piora a visibilidade. Se resolver parar, escolha um local seguro e sinalize. Se não houver acostamento, não pare. Ande em velocidade baixa e constante, mantendo boa distância dos demais veículos. Em pista molhada, as frenagens, manobras e curvas tornam-se mais difíceis de fazer porque a aderência diminui. No início da chuva, a mistura de água com resíduos deixa a pista ainda mais escorregadia. Além disso, a sua visibilidade e a dos outros motoristas fica bastante reduzida. Por isso, reduza a velocidade e redobre o cuidado. Mantenha os vidros sempre limpos e as palhetas do limpador em bom estado. Na chuva, os pneus necessitam remover a lâmina de água que se forma sobre a pista para tocarem o solo. Com muita água, pneus em mau estado ou muita velocidade, o carro perde contato com a pista. Durante a aquaplanagem, a direção fica repentinamente leve e é muito difícil controlar o veículo. Neste caso, tire o pé do acelerador e diminua a velocidade até o domínio completo voltar. Estabeleça um padrão seguro de velocidade para a situação. Troque os pneus quando a profundidade dos sulcos dos pneus atingirem 1,6 mm. Lembre-se que sua segurança não tem preço. O tipo de piso afeta muito a aderência. Estradas não pavimentadas, com piso irregular ou desgastado, exigem maiores cuidados para dirigir. A fadiga e o sono reduzem drasticamente os reflexos e as respostas musculares que são necessárias em situações de emergência. Em trechos longos, programe paradas para relaxar e descansar. A briga contra o cansaço leva, inicialmente, a pequenos desligamentos e, em seguida, a adormecer ao volante, patrocinando gravíssimos acidentes. Não é só uma questão de quantidade de horas de sono. A estrada, o som do motor, a repetição do cenário e dirigir por muito tempo exerce um efeito hipnótico sobre certas pessoas. Cabe a você conhecer e respeitar os seus limites. Não se deve dirigir nem permitir que alguém dirija se estiver psicológica ou emocionalmente perturbado, ou sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas. Por isso, se você bebeu, usou drogas ou remédios que alteram os sentidos, está abalado, irritado, deprimido ou estressado, não dirija. Você estará muito mais predisposto a se acidentar. Dirigir é uma atividade complexa e qualquer displicência ou distração pode ser a causa de acidentes. Dedique atenção constante aos múltiplos fatores que vão se apresentando: a sinalização, o comportamento dos demais motoristas, pedestres, ciclistas e motociclistas, condições climáticas,
Condições das vias. Além de estar atento enquanto dirige, é necessário educar o cérebro para fazer uma leitura constante do cenário, prevendo as situações de perigo para poder evitá-las. Nestas situações, o procedimento correto é diminuir a velocidade, manter uma distância prudente e estar preparado para manobras rápidas. Deve-se pensar antecipadamente nas situações de perigo e saber qual é a melhor saída para cada uma delas, para não ser apanhado de surpresa. Não se permita ao luxo de pequenas distrações. Elas podem ser fatais. Mantenha sempre uma velocidade compatível com o tráfego e demais condições locais. Mesmo velocidades baixas podem ser incompatíveis em aglomerações públicas, sob condições de baixa visibilidade ou em piso excessivamente escorregadio. Se você estiver dirigindo acima da velocidade permitida, já estará assumindo a culpa por qualquer acidente que venha a acontecer. O excesso de velocidade causa acidentes porque, em emergências, não há tempo suficiente para uma reação satisfatória. Um automóvel a 130 km/h em asfalto seco, com pneus e freios em bom estado, percorrerá 130 metros para parar. Piso molhado, irregular, pneus em mau estado agravam em muito esses resultados, porque a aderência dos pneus é muito menor. Em situações de emergência, a tendência natural e instintiva é afundar o pé no freio. A frenagem brusca provoca o travamento das rodas, faz o carro escorregar e aumenta a distância percorrida, causando acidentes. Além disso, o veículo com as rodas travadas não obedece à direção, ou seja, não faz curvas, saindo reto pela tangente. É necessário aprender a controlar o instinto e aplicar a pressão correta do pé sobre o pedal do freio. Vá para uma rua tranquila, onde não poderá causar acidentes, e pratique frenagens no menor espaço percorrido possível sem travar as rodas. Repita o exercício diversas vezes, em vários tipos de piso. Assim, quando houver uma emergência, você terá a reação correta. Nas descidas longas, utilize o motor para auxiliar a frenagem, evitando desgaste excessivo e fadiga nos freios. Engrene a mesma marcha que usaria para subir. Nunca percorra um longo declive estando desengrenado. É ilegal e perigoso. Jamais cole no veículo da frente. Você fica sem espaço para manobras de emergência. Procure ver o que está acontecendo à frente dele. Isso aumenta a capacidade de previsão. A distância segura entre os veículos aumenta com a velocidade e depende das condições climáticas e do tipo de piso. Quando houver alguém atrás, aumente a distância do carro da frente e tente ser o mais previsível possível, sinalizando suas intenções antecipadamente. Se a velocidade estiver diminuindo, apoie o pé no freio para alertar o motorista de trás. Se o veículo de trás colar em você, diminua suavemente a velocidade, sinalize e facilite a ultrapassagem. As reduções e paradas devem ser suaves. Frenagens bruscas somente em emergências.
Só ultrapasse em locais permitidos, em plenas condições de segurança e visibilidade. Antes de ultrapassar, não cole no veículo da frente para não perder o ângulo de visão. Cheque pelos espelhos a situação do tráfego atrás de você. Se tiver alguém iniciando uma manobra para ultrapassar você, facilite e aguarde o momento oportuno. Ao ser ultrapassado, dê espaço à sua frente para que o outro veículo possa intercalar. Se todos os fatores forem propícios, incluindo potência suficiente para executar a manobra em um tempo seguro, sinalize com um breve toque na buzina ou com os faróis e ultrapasse. Para voltar para a sua pista, cheque o ponto cego com o retrovisor da direita. Sinalize e entre. Em caso de emergência durante uma ultrapassagem, jamais saia para o acostamento contrário. Se outro veículo vier em sentido contrário, ocupando sua pista, diminua a velocidade para que ele tenha tempo suficiente para voltar. Sinalize e desloque-se para a direita o máximo possível, de forma a dar espaço. Nos cruzamentos, bem como nas entradas e saídas de veículos, é que acontecem a maioria dos acidentes, principalmente os atropelamentos. Aproxime-se com cuidado e redobre a atenção. Respeite a preferência de quem trafega por via superior ou que já esteja trafegando nas rotatórias. Nunca esqueça de dar a preferência aos pedestres e veículos não motorizados. O verdadeiro motorista defensivo não revida, não exige retratações ou desculpas, mesmo quando tem razão. Ao contrário, sente-se satisfeito por evitar acidentes e conflitos e ser o verdadeiro responsável pela segurança.